O objetivo nosso com essa pequena exposição aqui é discutir o impacto que o ensino não presencial e como é possível lidar com esse impacto no contexto do ensino universitário. Então a ideia aqui é fazer referência a esse clássico do Stanley Kubrick, né, que é o Dr. Strangelove. Conta a história de um... Basicamente é um sujeito, né, um militar que ele recebe uma ordem, interpreta ela errada e acredita que iniciou a Terceira Guerra Mundial, e ele está arrumando então na direção da Rússia a bordo de um bombardeiro, e ele vai iniciar a Terceira Guerra Mundial e ninguém consegue demover ele dessa ideia. Tá? E o filme ele tem um subtítulo que é Dr. Strangelove, como eu parei de me preocupar e passei a amar a bomba, né? E aqui eu faço uma analogia em relação a a situação que a gente vive, né? Que para muitos de nós a sensação que a gente tem é exatamente essa, é de estar em cima de uma bomba, né? Uma bomba que estourou em cima da gente, porque de uma hora para outra a nossa estratégia de ministrar aulas foi totalmente destruída, né? Não, e a gente tem que acostumar a viver num novo mundo. Então tem essa ideia de bomba. E o fato é que a gente, de alguma maneira, tem que fazer algum ensino não presencial. E como fazer isso? Uh, eu tenho lido muitas críticas, né, em relação ao ensino à distância, vindo essencialmente tanto parte dos alunos como parte dos docentes, uma certa revolta em relação a isso. Mas, por outro lado, o fato é que ou a gente tem um ensino não presencial ou a gente não tem ensino nenhum. Hoje não existe nenhuma maneira efetiva de se ensinar que não seja não presencial. E a gente tem então que tentar entender, tentar melhorar as ferramentas que a gente tem, não só as ferramentas, mas a nossa capacidade de usar essas ferramentas. Acho que esse é o aspecto mais importante. O docente ele tem que se apropriar dessas ferramentas de ensino não presencial e passar a utilizá-las da melhor maneira possível, né? E por outro lado tem espaço para melhorar essas ferramentas. E é o que tem acontecido, né? As pessoas estão usando mais esse instrumental e por outro lado também as ferramentas têm melhorado. Tá? Então assim, certamente se o que a gente está vivendo hoje tivesse acontecido há 10 anos atrás, teria sido uma situação muito pior do que hoje, porque não teríamos rede com qualidade em casa, não teríamos softwares adequados, teria uma série de questões que hoje se tornaram comuns, naquela época não eram. Tá? Então, eu acho que muito do problema do docente está relacionado com essa complexidade, né? A visão que ele tem de que para ele conseguir ensinar, ele precisaria de uma super mega estrutura, quando que ele pode operar com equipamentos relativamente simples de casa, né? E as ferramentas que ele tem para lidar, do ponto de vista de software, também são muito facilitadas. Ele não precisa de nenhuma grande capacitação para fazer isso. É óbvio que vai ter tempo, ele vai ter que investir tempo nisso. Finalmente, eu acho que a gente está... Essa discussão de ensino presencial é sempre aquela história, né? Ah, nada substitui o olho no olho, o contato com os alunos, e é uma certa idealização do ensino presencial que, na minha opinião, não fazia muito mais sentido. O ensino presencial, da forma como ele é ministrado em larga escala nas universidades, ele já não fazia sentido há muito tempo. Basicamente porque as pessoas mudaram, porque elas não conseguem mais ficar tanto tempo prestando atenção num foco num docente, ela tem muitas distrações. Por outro lado, muitas estratégias que a gente usa, elas são inadequadas. As nossas salas de aula não são necessariamente preparadas mesmo para uso relativamente simples de recursos à distância. E muitas dessas coisas podem ser minimizadas com as ferramentas que a gente tem, assumindo que os alunos vão poder estudar na casa deles. Então, na casa deles, muitas vezes, os alunos têm um ambiente até mais adequado que numa sala de aula lotada, com cadeiras que não permitem que o cara coloque um laptop em cima, que dificultam muito a interação em grupo, né? Então, assim, toda uma arquitetura que existe que
tá voltada a uma modalidade de ensino que não faz mais muito sentido hoje. Eu também acho que a gente está vivendo, de certa maneira, uma crise parecida com o que a gente viveu. Tem outras crises como essa, mas vamos se concentrar na crise da década de 80, aí, quando surgiu o videoclipe, né? Então, até o surgimento do videoclipe, ainda que a gente tivesse música, a música ela era, o show era uma coisa muito particular, né? O sujeito ia lá, assistia o show e tinha uma interação visual com a banda, ou ouvia a música, né? Aí veio a ideia do videoclipe. O videoclipe era no início basicamente o que era um show gravado, no final das contas, e de repente ele passou a migrar para ser uma outra linguagem, né? O Michael Jackson talvez seja o primeiro a ter explorado isso, né? Ou seja, a colocar o lado música e história juntos, né? Numa historieta curta. Então, isso causou na época uma grande revolução. O que acabou acontecendo é que, bom, será que era a morte do disco, era a morte do show? Não foi morte de nada, né? O disco continuou existindo, os shows continuaram existindo e os videoclipes continuaram existindo. Cada uma dessas linguagens, ela seguiu a sua trajetória e continuaram evoluindo, tá? Então, assim, provavelmente o ensino não presencial, a gente está no momento em que ele vai se iniciar de forma um pouco precária, um pouco com falta de uma linguagem própria, se apropriando de uma forma de fazer que é parecida com a forma tradicional, e ele vai migrar para outros formatos. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. A mídia, a forma digital vai permitir outros experimentos que vão fazer muito mais sentido. Só que a gente não tem que ficar se parando ainda, eu acho, né? Imaginando que a gente vai conseguir fazer uma revolução sem nem minimamente dominar a tecnologia. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que num primeiro momento a gente vai ter que usar a tecnologia para reproduzir aquilo que a gente já tem numa situação emergencial. Isso é um aspecto muito relevante. Porque o que é fundamental, e isso não está claro muitas vezes no próprio discurso de certos setores, é a visão de que, bom, os nossos adolescentes não serão jovens para sempre, né? Essa janela de aprendizado, ela não vai ser simplesmente postergada. É óbvio que não é uma tragédia, não é uma coisa irreversível, mas é um tempo que, se não for usado, vai ser comprometedor para eles. Então é muito importante que exista a manutenção do diálogo intelectual, onde ele é possível. Onde ele é possível, né? E acho que esses argumentos de que o sujeito tem que ter uma internet de alta qualidade, isso discrimina as pessoas, é muito engraçado, porque, na verdade, quando as pessoas, os alunos, no caso da Unesp principalmente, têm que se deslocar para uma cidade, elas têm que alugar um apartamento, elas têm que se alimentar, elas têm que fazer uma série de coisas que tem custo muito mais elevado que pagar um plano de dados, as pessoas tendiam a esquecer desse detalhe. Então, assim, no final das contas, o ensino não presencial pode ser inclusivo, tá? Porque, inclusive, ele pode diminuir o custo. Tá? Pode imprimir o custo e ele tem que aprender a se diversificar. Ele tem que aprender a se pensar como uma outra estratégia, com uma outra forma de operar, mas nós não estamos lá. O meu objetivo aqui vai ser apresentar para vocês a minha estratégia pessoal de lidar com essa questão, tá? Então, ela é muito relacionada com o problema que eu tenho que resolver. Qual é o problema que eu tenho que resolver? O problema que eu tenho que resolver é um problema relativamente simples, né, de dizer, mas difícil de fazer. Eu preciso ensinar matemática e física de nível universitário usando as ferramentas que eu tenho disponível. Isso não é exatamente igual a algumas outras atividades de ensino que a gente tem. Por exemplo, não é exatamente igual a ensinar matemática a nível fundamental, onde eu tenho várias excelentes ferramentas para fazer isso. Quando eu vou para nível universitário,
tem uma redução brutal das ferramentas que eu tenho disponível e um aumento considerável da complexidade que eu tenho que ensinar. Tá? Então, não é fácil migrar as estratégias que a gente tem, que a gente usa tradicionalmente, para esse novo contexto. Tá? Em especial, é bastante difícil migrar da situação da sala de aula normal, onde eu tenho um quadro negro gigante, onde eu posso abrir contas, né, onde eu posso fazer as demonstrações que eu tenho que fazer com muito mais espaço, com uma tecnologia mais estável e sobre a qual eu tenho muito mais domínio. Então, acho que esse é o ponto. Então, aqui nesse vídeo, o que eu estou mostrando para vocês é essencialmente um conjunto de ferramentas, meu workflow, tá? O meu workflow, que me permite fazer isso. Então, a ideia não é de desenvolver um workflow que vai ser útil para todo mundo, mas é mostrar um workflow em que isso é possível. Eu acho que com base nisso, as pessoas podem desenvolver o seu próprio workflow ou, idealmente, que venha alguém mais inteligente do que nós e proponha ferramentas que sejam mais adequadas. Então, eu vou apresentar o hardware que eu uso e o conjunto de softwares que eu uso para tocar meu ensino. Bom, uma das coisas importantes que a gente tem que ter para começar a trabalhar com ensino à distância, a gente tem que ter algum hardware acoplado. Tá? A gente não consegue trabalhar sem computador. E, obviamente, a qualidade do hardware vai impactar na qualidade do que a gente vai produzir no final do dia. Não é necessário ter equipamentos muito caros, tá? Mas em alguns casos também não dá para ter coisas com qualidade muito ruim. Por isso que eu resolvi falar um pouco sobre o hardware que eu uso, que é um conjunto razoável de equipamentos que vocês podem ter e com custo, tirando algumas coisas, razoável. Então, primeiro você precisa de um computador. Essas aulas que eu estou gravando, elas são feitas num computador bastante velho já, na verdade, o computador tem mais de 10 anos, que é um Mac Pro, com 16 GB de memória. E o que eu fiz, que tem um impacto muito grande na qualidade da velocidade, né, que é crítica para edição de vídeo, eu coloquei um disco SSD nele. Mas, obviamente, vocês podem ter recursos mais simples, digamos assim, mais usuais. Um bom laptop com 16 GB de memória e disco SSD seria mais que suficiente. Tá? Então, o que é crítico, o disco SSD é muito impactante no desempenho no computador nos dias de hoje, memória também. Tá? Então, assim, uma boa maneira de economizar dinheiro é comprar um computador com bastante memória e um bom disco. Tá? Isso vai garantir que a vida útil dele seja bastante longa. Bom, depois preciso de uma câmera para web, tá? Uma webcam. Obviamente, as câmeras da Logitech, essa que está mostrada nesse quadrinho aí, ela é bastante boa. Ela grava com muita qualidade o som e a imagem é boa o suficiente, ainda que eu preferencialmente tendo a gravar de tela. Acho que fica um pouco impessoal, mas por outro lado é complicado ter condições boas de iluminação em casa, né? Então, assim, isso realmente dificulta bastante a vida da gente, porque a gente não tem um estúdio preparado, nem sempre a gente tem condições de gravar no lugar adequado. Isso complica bastante. Então, por isso que essas minhas aulinhas aqui, as coisas que eu estou mostrando para vocês, são feitas sem a minha imagem, né? Sem contar que isso complica também bastante a preparação, e aí precisa de mais tempo. Aí eu acho que é uma questão de gosto, né? Saber o que é mais adequado, né? Tem pessoas que vão achar que é muito importante ter a visão do outro, outros que vão achar que não é. Eu, pessoalmente, tendo a achar que para as coisas que eu faço não é muito crítico no final do dia. Mas é uma área de exatas, né? Que eu ministro aula. Depois disso, vocês precisam de alguma coisa para escrever. A parte de escrever é a parte mais complicada de todas. É a parte mais complicada. Porque o que acontece? No que eu estou trabalhando aqui, nós estamos fazendo equações, nós estamos fazendo gráficos, a gente está trabalhando com coisas que são bastante difíceis de serem feitas, com
e a visualização é relativamente importante. Tem pessoas que têm mais ou menos habilidade para fazer isso e, de qualquer maneira, a gente tem que sair do quadro, né, que é uma situação em que eu tenho metros e metros de material para trabalhar e, de repente, eu fico restrito a uma prancheta que tem alguns centímetros. Tá? Então, isso é realmente um fator complicador. Eu usei duas tecnologias, eu usei o iPad, que é uma tecnologia boa, mas eu sinto que falta precisão nele. Tá? Então, assim, as tentativas que eu fiz, elas acabam esbarrando em problemas de precisão com a caneta. A caneta, para mim, não é precisa o suficiente e eu não consigo achar uma boa situação para escrever, no final das contas. Então, eu nunca consegui fazer nada muito confortável com o iPad. Eu comprei essa mesa digitalizadora que está do lado aí, chamada da Wacom. É uma mesa digitalizadora relativamente simples, muito mais barata que um iPad e para mim tem funcionado melhor. Tá? Isso é sempre um problema, comprar hardware, porque você tem que integrar várias coisas, né? Você tem que ter garantia que o hardware que vocês têm é compatível com o que vocês estão comprando, né? Então, assim, eu uso o mundo Mac, né? Eu estou dentro das coisas da Macintosh, da Apple, e às vezes eu tenho que tomar um certo cuidado com isso, tá? Então, é importante também na hora de adquirir ter certeza que a configuração, as coisas são compatíveis. Mas basicamente é isso, tá? Que se precisa, não se precisa de nada muito mais do que esse material no que concerne a hardware. No que concerne a software, aí a coisa complica. Essa é a verdade. Porque eu tenho muitas opções para fazer as mesmas coisas e eu tenho que achar um conjunto de ferramentas que me permita implementar meu workflow. Então, aqui é uma questão, ao contrário do que eu tinha no outro caso, que eu tinha várias possibilidades, todas elas são mais ou menos equivalentes no final do dia, aqui eu esbarro em outras questões. Então, assim, achar um conjunto de ferramentas de software que funcione para vocês é um problema muito específico, porque depende do que tipo de aula vocês ministram e o que vai fazer vocês se sentirem confortáveis. Tá? Então, é isso. E cada uma dessas coisas tem uma curva de aprendizado, o que explica um pouco nosso desespero, né? Quando a gente tem que falar ou usar essas metodologias. Então, assim, obviamente, cada um tem o seu próprio modo de operar. Eu vou falar de cada uma dessas ferramentas que eu uso, no sentido de. Aí eu vou entrar em especificidades, provavelmente só vai interessar para alguém que tenha um problema parecido com o meu. Então vamos começar por aí. Bom, a primeira ferramenta que eu vou discutir com vocês, que eu uso, é uma ferramenta chamada Emacs. Tá? O Emacs é um editor de texto da velha guarda. Tá? Então, realmente é uma peça de software que tem muito tempo, né? E ela é uma ferramenta bastante versátil, no final das contas, né? E ela permite, então, que a gente trabalhe de forma ágil com programação ou com produção de material textual que é complexo, no final das contas. Bom, você pode dizer por que eu estou usando uma ferramenta tão complicada como essa? Porque basicamente eu tenho um problema complicado para resolver, que é a de preparar lâminas com qualidade, com muitas equações. Tá? Tem outras ferramentas alternativas a isso, obviamente alguns de vocês usam as ferramentas da Microsoft. Eu pessoalmente nunca achei aquilo muito versátil, muito rápido. E o que acaba acontecendo é que possuir um editor de texto poderoso como esse me dá muito ganho de produtividade. Tá? Então, só vocês terem uma ideia, esse aqui é um documento base que eu uso, né, para preparar minhas aulas em LaTeX, eu vou comentar logo na sequência o que é. Mas é um material instrucional, é um material um pouco sofisticado, né? Você pode dizer, pô, como é que alguém consegue fazer isso? Na verdade, eu consigo fazer isso porque eu venho trabalhando esse material há algum tempo, eu fui coletando coisas de vários lugares, então eu tenho uma formatação básica. Quando eu começo a fazer uma aula nova, eu já começo com uma boa base já montada. Mas o que eu preciso fazer é escrever esse tipo de coisas que está apresentado aqui. Eu preciso escrever
um frame, né, que é basicamente um slide, com esse tipo de linguajar aqui. Eu tentei várias coisas, mas realmente, quando eu quero produzir de forma ágil slides, essa é uma bela tecnologia, tá? Mas ela precisa ter um editor de texto que consiga fazer coisas muito rápidas, tá certo? Então, assim, e que me permita escrever equações, tá? Então, aqui são as equações que eu vou escrever para vocês, tá? E essas equações, elas são, por exemplo, isso aqui é um epsilon, né? Aqui é um underscore. Então, quando eu tenho que escrever coisas complicadas como isso, apesar de parecer que isso aqui é difícil de escrever, quando a gente está acostumado, é muito mais ágil que ficar clicando no mouse, tá? E eu posso reproduzir isso, eu posso facilmente copiar com algumas teclas de atalho, copiar uma equação, copiar várias equações, e com isso eu consigo operar de uma forma rápida e gerar lâminas que sejam visualmente agradáveis, tá? Ou visualmente suportáveis. Então, ter um editor que faça isso é importante, porque esse editor também ele é altamente configurável, né? Ele interfaceia bem com o LaTeX, que é uma coisa que eu preciso, mas certamente aqui já começa uma questão de gosto, né? Tá? Então, assim, cada um vai achar a sua própria ferramenta de maior interesse. Bom, a linguagem que isso aqui está escrito é comum na área técnica, né? Então, se alguém está acostumado a usar, tem alguma experiência em produção de material técnico, o LaTeX é uma ferramenta muito utilizada. Ele está baseado numa coisa chamada TeX, que foi produzida por um cara chamado Knut, e ele já tem aí uns bons 30, 40 anos, sabe-se lá quanto tempo, de mercado. É uma ferramenta muito estável, tá? Não é uma ferramenta que muda todo dia. Ela tem uma curva de aprendizado um pouco difícil, mas ela é muito boa quando a gente tem textos complexos para serem produzidos, né? Então, se eu tenho um material que envolve equações, que é grande, que envolve interação, é uma ferramenta muito poderosa, né? E essa ferramenta ela é estranha porque ela vai contra a tendência de hoje, que é editores que você já vê o que está fazendo, né? O LaTeX não é assim. O LaTeX você pensa o documento, estrutura o documento na cabeça e a partir dessa instrumentação você vai operando. Tá? Isso garante coisas que são muito importantes, como uniformidade, clareza, que acabam se perdendo muitas vezes nos documentos que a gente gera na mão. Tá? Mas são objetivos diferentes, né? Quando a gente está ensinando uma disciplina complicada como física ou matemática, obviamente a gente tem que ficar livre de todo tipo de distração que a gente puder. Quanto mais clean for o nosso ambiente, melhor. Porque essas coisas tendem a complicar uma coisa que já é naturalmente complicada. Tá? Então, eu pessoalmente prefiro coisas que sejam bastante simples. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né? O tipo de coisa que eu faço, uma vez que eu escrevi esse documento, eu tenho que dar um Ctrl+C, Ctrl+C aqui, e eu vou compilar esse documento. Tá? Isso demora algum tempo para ser feito. Tá? E aí eu tenho que visualizar esse documento. Tá? Então eu vou agora abrir o documento. E então aqui está o documento, ele tá aberto no que eu chamo de PDF Expert. Então, o PDF Expert é uma ferramenta também de software que eu acabei adquirindo. E ela é interessante porque ela permite uma coisa que é relativamente fácil de fazer no iPad, é relativamente difícil de fazer no Mac, creio que é mais fácil fazer no Windows. É o seguinte, eu preciso de um material em que eu possa escrever em cima dele. Tá certo? Por quê? Porque quando eu vou preparar uma aula, tá, eu vou precisar complementar essa aula com material. Tá certo? Eu preciso complementar ela com algum material.
Eu preciso fazer marcações, tá certo? Eu preciso indicar coisas, tá bom? Eu preciso desse tipo de coisa. O PDF Expert é um dos poucos lugares que eu consegui de material que realmente me permita desenhar com alguma qualidade, tá certo? Então, se eu quero escrever algo assim, eu consigo fazer nesse cara. Tá? Coisas simples, tá? Coisas mais complicadas eu não consigo fazer aqui. Aí vocês podem ver pelas minhas lâminas, que as minhas lâminas elas têm essa característica de serem bastante clean e vazias, tá certo? Então eu tenho bastante espaço para escrever coisas em volta das lâminas à medida que eu falo. Tá bom? Então, esse tipo de coisa aqui é que demanda uma solução complexa, tá? Escrever esse tipo de equações aqui, vocês veem que a qualidade da equação do LaTeX é incomparável. E eu tenho uma série de coisas que eu acabo não usando aqui embaixo, possibilidades que eu acabo não usando, eu acabo fazendo a coisa mais simples possível, que é simplesmente ir lâmina a lâmina, tá? E apresentar os resultados. Bom, o problema fundamental que a gente tem que enfrentar é o seguinte: eu não consigo fazer contas complexas usando essa ferramenta, tá? Eu não consigo fazer isso. Realmente não é possível escrever uma demonstração complexa aqui, não é possível escrever uma demonstração complexa que os alunos consigam entender usando esse tipo de ferramenta. Eu preciso de uma outra ferramenta. Tá? Aí o que acontece é o seguinte: essa outra ferramenta testei várias coisas também. Aqui ela está um pouco poluída, mas eu preciso de uma ferramenta que me permita fazer o seguinte, tá? Permita que eu consiga escrever. Tá? Então, escrever é parte importante do problema. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma equação aqui, eu acabei optando por essa cor verde aqui, porque ela emula razoavelmente bem o quadro negro. Né? Então, se eu quero escrever uma demonstração, sei lá, quero escrever uma equação, eu preciso de uma ferramenta que seja razoavelmente boa como essa aqui. Esse cara aqui é o Sketchbook. Tá? Ele é uma ferramenta gratuita e ele permite que eu faça isso. Tá? Ele permite que eu escreva coisas complicadas e faça demonstrações, por exemplo, que envolvam uma característica importante que eu acho que uma coisa importante que ele tem é essa ferramenta aqui. Aqui é que é essencialmente uma régua, tá certo? E eu posso, por exemplo, se eu quiser, aqui embaixo, eu posso fazer coisas como uma linha aqui, tá certo? Eu posso vir aqui e fazer algo assim, por exemplo. Aí eu posso vir aqui e fazer algo assim, tá certo? Por que isso é relativamente importante? Porque a ideia é que eu consiga apresentar essas coisas de forma dinâmica para os alunos. Então eu tenho que ficar fazendo. Não dá para simplesmente mostrar o resultado. Os alunos têm que ter essa visão de como a coisa é feita no final do dia. E aí uma ferramenta como essa é crítica, tá certo? Bom, essa ferramenta é tão boa como um quadro negro? Alguém deve estar se perguntando. Não, não é. Tá? Realmente ela não é tão boa como um quadro negro, no final das contas, essa é a conclusão que eu chego. É difícil usar, ela tem uma série de coisas que a gente não precisa, mas por outro lado é interessante, ela tem algumas coisas que a gente pode fazer que são relativamente interessantes, tá certo? Então, por exemplo, ela permite que a gente faça isso daqui. Tá? Ela permite que a gente faça isso daqui. Tá? Então, uma coisa que no quadro negro seria totalmente impossível de fazer, aqui é relativamente fácil fazer. Eu consigo escrever rapidamente, eu consigo mover as coisas
e eu consigo duplicar elas também, eu consigo preencher, ou seja, eu tenho uma gama ampla de recursos que eu não tenho no quadro negro, que de alguma maneira são interessantes. O problema é a agilidade, versatilidade e conhecimento, né, dessa ferramenta. Tá? Isso demora para adquirir. Obviamente, né, nós não fomos formados para ser editores gráficos, né, e isso torna a coisa bastante desafiadora, né, para quem não está acostumado com isso. Mas, de qualquer maneira, existe a solução permite que a gente atue. Eu acho que para os alunos pode ser bastante versátil, né? E aí vai a questão de a gente ainda está numa fase, digamos assim, de tentar reproduzir o que a gente faz em aula usando vídeo. Talvez em algum momento a gente possa ir para a fase de pensar coisas totalmente novas que não precisam usar esse tipo de ferramenta. Mas, por enquanto, é um consolo saber que a gente consegue emular com boa qualidade o que a gente faz em sala de aula com esse tipo de ferramenta. Bom, feito isso, a gente precisa gravar e editar material, tá certo? Então, isso é outro problema. Porque o que acaba acontecendo, aqui é um exemplo típico disso, né? A gente não tem muita agilidade, ou quando a gente está dando aula, a gente não consegue, em muitos casos, ter um comportamento previsível do computador. É alguma coisa complexa que nem sempre nos obedece quando a gente precisa ser obedecido. Bom, mas tá bem. Aqui eu vou falar para vocês rapidamente da ferramenta que eu uso para fazer edição de vídeo, chama Filmora. E o que eu faço é eu gravo a tela, e a partir dessa ferramenta aqui, então, a aula é gravada, e eu consigo, então, editar, cortar coisas. Dá para fazer muito mais do que eu faço na prática, mas isso aqui pelo menos resolve os problemas básicos que eu tenho de operação. Tá? Então, gravar, cortar, e permite que eu exporte aqui, ó, eu exporte para as ferramentas do Google. Tá? Então, a próxima etapa aqui é discutir com vocês que tipo de ferramental eu posso usar para fazer uma exportação, usar isso como agora, esse material como material didático de fato. Né? Bom, eu preciso primeiro de um navegador. Tá? Eu tenho duas modalidades de navegador aqui. Tá? Eu tenho tem pessoas que usam outros, podem se usar outros, não tem problema nenhum. Eu vou falar um pouquinho do Chrome para vocês. Esse aqui é o meu Chrome. Um monte de coisa que tá aqui aberta simultaneamente. Mas o Chrome ele permite que eu acesse de forma relativamente rápida, né, as ferramentas da Google. Né? Por exemplo, aqui, ó, tá, eu tenho inclusive esse add-on aqui que me permite acessar uma parte importante do meu material. As minhas aulas, elas estão integradas com o Google Classroom, tá certo? Então, o Google Classroom é uma ferramenta. Ó, eu vou mudar meu usuário aqui, eu estava no usuário pessoal, eu vou para um usuário profissional. Ó, estou usando o Firefox aqui, vamos mudar para o Chrome, velho. Esse aqui é o meu Chrome, né? O que a gente precisa? A gente precisa de uma ferramenta para acessar o material, né? Para distribuir o material para os alunos. Eu tenho o Google Classroom, uma ferramenta, ela é bastante limitada no final das contas, ela tem bem poucas possibilidades, mas ela permite que eu gere conteúdo, né? E monitore meus alunos, tá certo? Então eu consigo monitorar os alunos, eu consigo gerar o material, eu consigo incluir coisas aqui, eu consigo gerar lista de exercício,
eu consigo disponibilizar meus vídeos, eu consigo disponibilizar minhas lâminas, eu consigo fazer tudo isso numa ferramenta integrada. Além disso, a gente precisa, obviamente, de uma ferramenta que permita a gente conversar com os alunos. Tá? Tem várias ferramentas, eu uso o Google Meet, tá, para fazer isso. O Google Meet é uma ferramenta importante porque ele permite que a gente converse com os alunos, com um número razoável deles pelo menos, não em larguíssima escala, tá? Mas a gente consegue se comunicar, a gente consegue trocar, responder dúvidas, né? Os alunos conseguem mostrar o que eles estão fazendo, eu consigo analisar o que eles estão fazendo, a gente consegue discutir, a gente consegue manter o diálogo intelectual com essa base. Finalmente, eu tenho ainda uma coisa que é importante, que eu queria comentar com vocês, que é o YouTube, né? O YouTube permite que a gente gere o meu material, então aqui eu tenho uma gama gigante de coisas que eu já produzi, gigante não, mas uma gama razoável de material que eu tenho meu, né? E eu consigo disponibilizar isso para os alunos, eu consigo disponibilizar as lâminas, eu consigo resolver basicamente a minha vida no que concerne a distribuição de material. Tá? O YouTube é gratuito, tem alguns problemas aí de quem é autoria, de quem não é autoria, de alguma dessas coisas acabam sendo usadas para propaganda, mas por outro lado também tem a grande vantagem de não ter custo associado com isso. Tá? Então, com isso a gente consegue distribuir o material, né? É relativamente fácil dar um upload do material para lá e o maior desafio é realmente produzir material, né? Mas com essas ferramentas a gente tem uma solução completa. Tá? A gente tem uma solução completa que permite que a gente use os recursos, né? Então, mesmo matérias de alta complexidade como essas que eu ministro, elas podem ser usadas, né? Pode ser ministradas à distância. Eu acho que tem algumas vantagens do ensino à distância ou não presencial para o aluno, que é a questão do fato que a gente pode gravar vídeos curtos. Eu tento manter meus vídeos abaixo de 30 minutos, o ideal seria 15, mas nem sempre é possível fazer isso. Tá? Fazer vídeos mais curtos é mais difícil que fazer vídeos um pouco mais longos. Mas para eles é uma vantagem, porque o que acontece é o seguinte: nas disciplinas de física e matemática avançadas, um problema para todos nós, né, para todo mundo que teve que aprender isso, é que nem sempre é claro, a gente se perde, né? Tem uma tendência a se perder nisso. Então o cara está lá com uma aula de 2 horas, 3 horas, ele se perdeu nos primeiros 15 minutos e muitas vezes ele não se recupera mais, né? Então ele fica flutuando, a atenção dele fica flutuando. Enquanto que com o vídeo ele pode voltar, ele pode tentar entender, ele pode perguntar para o professor exatamente o que ele não entendeu, em qual parte do vídeo que ele não entendeu, e a gente pode melhorar a qualidade dos vídeos, né? Isso também é uma coisa que a gente pode fazer. Essa é uma grande vantagem, né? Em aula, nem sempre a gente está na nossa melhor condição naquele dia específico, né? Um vídeo, se não está no melhor momento, pode gravar de novo. Eu acho que isso é uma grande vantagem também. Então, do ponto de vista do aluno tem vantagem, do ponto de vista do docente tem vantagem. E, por outro lado, também assim, as pessoas têm reclamado muito de que não tem, que falta preparação. Essa é uma área que está avançando numa velocidade estonteante. Então, todo dia surgem novas ferramentas que facilitam cada vez mais e mais. Eu acho que falta uma ferramenta para integrar tudo isso, né? Vocês veem que a gente tem que pegar uma série de ferramentas perdidas aí para fazer toda essa coisa funcionar. Esse conjunto foi que eu consegui que funciona para mim, né? Mas tem uma gama enorme de coisas que poderiam ser feitas, né? Por exemplo, tem gente que não quer aprender a editar vídeo, não gosta de dar aula integrada, toda a aula de uma vez só. Eu já não gosto disso porque eu acho muito complicado acertar as demonstrações usando prancheta eletrônica, esse tipo de coisa. Então eu gosto de gravar isso com antecedência. Bom, espero ter contribuído com vocês e mostrado que existem alternativas, né? E dizer que para todos nós isso é um processo de aprendizado, no final das contas, né? Um pouco acelerado demais talvez, mas eu acho que ele é um processo que vai nos ajudar nas fases subsequentes, né? Ou seja,
A ideia não é que a primeira vez que a gente vai fazer esse ensino não presencial, a gente já saia com uma coisa totalmente pronta, mas é pensar em modelos que, quando houver oportunidade, possa fazer de forma mais profissional, inclusive. Tá? Porque realmente trabalhar, como os docentes estão trabalhando de forma individualizada, é muito complexo. Né? O ideal seria ter equipes que fizessem isso. Né? Então, equipes que preparassem as aulas, equipes que cortassem os filmes, que editassem, que fizessem o que tem que ser feito, equipe que ajudasse na visualização. Mas hoje em dia o docente está exposto a tudo isso sozinho. Né? Então ele tem que ser é como se fosse uma banda de um homem só. Né? Isso também complica bastante a vida, porque nem todos nós temos competência em todas as áreas, né? Então, assim, realmente, o sujeito que desenha bem, fala bem, é bom em computação, é simpático, é bonito, sei lá, é muita demanda de uma pessoa só e a maior parte de nós não consegue ter todas essas habilidades numa única cabeça, né? Então, isso acaba dificultando, né, reduzindo, tornando muito desafiador. Mas é possível, tá? No final das contas, a mensagem que eu queria deixar para vocês é possível. E parte do problema está em a gente melhorar o ensino não presencial, tá? Eu acho que não é tanta questão de dizer, o ensino não presencial nunca vai ser igual ao ensino porque não tem o olhar, não tem não sei o quê, porque falta não sei o quê, porque eu não fui preparado, porque... Eu acho que isso não resolve muito, né? A questão o ensino que é possível hoje e vai ser possível por alguns meses, em larga escala, é o ensino não presencial. Então, cabe a nós tornar ele o melhor possível. Tá? E quando voltarmos a ter uma vida na nova normalidade, provavelmente alguma dessas coisas vão poder ser usadas. Tá? Então, acho que alguma dessas coisas são melhores que a versão anterior. Eu não vejo por que, como que alguma coisa a mais possa se tornar pior. Então, o que vai acontecer é assim, bom, se isso aqui não funciona, não dá certo, os alunos não gostam, ótimo, não se usa. Agora, se tem algumas coisas que são melhores dessa forma, por que não fazer assim? Né? Eu acho que é isso. Agora, tem algumas coisas que são complexas que é mudar a cabeça dos alunos. Eu acho que isso é a parte mais desafiadora. Nós vamos ter que mudar a cabeça dos alunos e isso vai ser difícil. Porque o aluno, nesse modelo, ele tem muito mais liberdade, mas ele também tem muito mais responsabilidade. Então, acho que esse é o principal desafio que a gente vai ter que enfrentar. Bom, com isso eu termino. Espero ter colaborado.